O rei Salomão é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia, por causa da sua sabedoria e de seus feitos grandiosos. Até mesmo as pessoas que não vivem os ensinamentos de Jesus o admiram e têm como exemplo de homem a ser seguido. E realmente Salomão foi um homem admirável, autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Ele foi muito usado por Deus, e a sabedoria que o Senhor deu era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 4. Para ter ideia, ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Ele também construiu um império econômico e invejável, 1 Reis, capítulo 10. E foi o responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Por volta do 4º ano do seu reinado, ele ainda edificou um novo palácio real para o sumo sacerdote. O palácio da filha de Faraó, ele edificou o palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó. A casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas e outras obras grandiosas. Salomão era o filho de Davi com Batseba, e seu nome significava amado por Deus. E o Senhor realmente amou Salomão, tanto que ele fez o rei de Israel. E mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente, na linha do sucesso do reino, a Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono, logo que ele herdou o trono deixado por seu pai, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: "Peça-me o que quiser e eu lhes darei." Ou seja, Deus apareceu para ele e falou assim: "Peça o que você quiser que eu vou te dar." Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Salomão respondeu que, por ser pequeno e estar diante de uma grande nação, precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que disse: "Já que você pediu isto, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você. Durante toda a sua vida, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai de Davi, eu prolongarei a sua vida." 1 Reis, capítulo 4, versículo 11 até versículo 14. Se analisarmos os primeiros anos de seu reinado, veremos que Salomão foi obediente às orientações de seu pai Davi. 1 Reis, versículo 2, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 até versículo 4. E seguiu os caminhos do Senhor. Durante esse tempo, a nação de Israel foi muito próspera, pois era governada com sabedoria e justiça. Além disso, a inteligência dada por Deus ao rei era tão grande que vários líderes de outros povos viajavam até Israel só para ouvir Salomão. Ele falava sobre tudo com uma felicidade que estava muito à frente do seu tempo, inclusive assuntos como botânica, fauna e flora. Mas todas essas sabedorias não impediu o rei Salomão de cometer erros. Ele era muito esperto, muito sábio, mas ainda isso não impediu de ele cometer erros. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Hoje nós veremos os 3 maiores erros do rei Salomão. Veremos que, mesmo sendo amado por Deus, nós precisamos nos manter nos caminhos dele. Caso ao contrário, colheremos os frutos amargos das nossas escolhas ruins. Mas antes de falarmos sobre os erros de Salomão, já deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal, ok? Primeiro erro de Salomão:
ele se tornou morno espiritualmente. Como vimos, Salomão amava ao Senhor e seguia o que Davi havia ordenado. Porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres do povo, dos povos estrangeiros, que não serviam a Deus de Israel. Então ele se casou com muitas delas e permitiu que o paganismo entrasse em seu coração. Veja o que está escrito em 1 Reis capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas e edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não podem tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Ele casou com 700 princesas e 300 concubinas, com 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava, não seguiu completamente o Senhor como seu pai. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, até versículo 6. Salomão desrespeitou a ordem de Deus, se casando com mulheres de povos idólatras, e acabou o traindo, quando construiu altares e adorou aos deuses pagãos de suas esposas. Porém, se analisarmos essa passagem que acabamos de ler, veremos que ele não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, Salomão não estava frio na fé, mas ele também não estava quente. Ele foi morno, ele preferiu seguir a carne e os seus desejos. E esse é um grande erro. Veja o que o Senhor diz em Apocalipse 3. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 até versículo 16. E se continuarmos fazendo a leitura do capítulo 11 de 1 Reis, veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois mesmo depois de ter aparecido 2 vezes a ele, dizendo que não deveria adorar outros deuses, viu o filho de Davi desobedecê-lo. E com o resultado dessa traição, Deus prometeu que após a sua morte faria com que a nação de Israel fosse dividida e que seu reino seria entregue nas mãos de seus inimigos. Assim disse o Senhor. Já que é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não o tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Segundo o erro de Salomão, ele foi vaidoso.
As alianças com os povos vizinhos levaram Salomão aos muitos casamentos, que acabou prejudicando o seu reinado. Mas mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. Pelo contrário, continuou desobediente e lutou contra as profecias do Senhor a respeito do que aconteceria com Israel, por causa dele tentando matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis, capítulo 11. E tudo isso aconteceu porque Salomão foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele jovem rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para conseguir governar o seu povo, se transformou em um homem que se preocupava apenas com seus próprios interesses, e no final de sua vida ele fez uma reflexão sobre esse erro que havia cometido. Veja o que ele disse: Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, e construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajustei para mim a prata e ouro, tesouros de rei e de províncias. Servi-me cantores e cantoras, também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada os que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. Nesta passagem, vemos um homem totalmente egocêntrico que se preocupava apenas com seus prazeres. Nesse pouco versículo, nesses versículos, até porque não é só um, perdemos a conta de quantas vezes ele usa expressões que exaltam apenas o seu eu. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão levando sua vida da mesma forma que Salomão. Uma vida centrada em si mesmo, onde não se faz absolutamente nada pelas necessidades do próximo. Vemos em todo mundo, inclusive dentro das igrejas, pessoas que fazem de tudo para ter seus nomes em destaques e que só se preocupam com seus próprios interesses. Este mundo está cada vez mais longe dos princípios cristãos, por causa da vaidade e do egoísmo, de uma vida rica sem valor, de uma vida rica e de coisas sem valor. Para muitas pessoas a vida se resume apenas a festas, férias, no exterior, gasto com carros, mansões, banquetes em restaurantes chiques, roupas de grife, etc, muitas outras coisas. Para muita gente, isto é a vida. Enquanto isso, milhares de pais e mães de família levantam da cama ainda de madrugada todos os dias em busca do seu pão que vai matar a fome dos seus filhos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Veja o que está escrito em Galatas, capítulo 6. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo. Galatas, capítulo 6, versículo 2 até versículo 3. Agora vamos falar do terceiro erro de Salomão. O terceiro erro de Salomão é que ele foi ganancioso. Entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Mas mesmo assim, sendo o homem mais rico de todo o mundo, o rei queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados, do povo de Israel. A ganância dele foi tão grande que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o herdeiro do trono
Roboão, pedindo que ele fosse mais justo com seus súditos do que seu pai havia sido. Vamos ver o que eles disseram. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nos te servimos. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. E diante de tudo isso fica a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso? Se Salomão era o cara mais rico do mundo, por que ele ficou ganancioso? Porque ele amou tanto o ouro e os bens materiais, a ponto de explorar o povo de Deus. A resposta é porque Salomão tentava preencher a sua vida vazia com riquezas desse mundo. Mas nós sabemos que dinheiro nenhum, ouro nenhum dinheiro é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus. Nenhuma pedra preciosa ou nenhum palácio luxuoso pode encher o nosso espírito da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Nada é mais valioso do que a salvação que nos foi dada por Cristo, através do seu sacrifício na cruz. E podemos entender, Cristo Jesus morreu para nós através do seu sacrifício na cruz, e isso é muito valioso. Até a ponto de nada ser mais valioso do que isso, a salvação de Cristo Jesus. Uma vida sem Deus se torna um deserto árduo, um deserto árido, seco e sem cor. Não pode haver prazer nem alegria. E assim o homem se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar. É por isso que vemos tantos casos de depressão, embriaguez, suicídio entre as pessoas com maior poder econômico. Elas são como Salomão, que podem conquistar tudo menos o amor de Deus. E a conclusão de tudo isso é que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes nos últimos anos de sua vida. Logo depois de se arrepender dos erros que cometeu e que lhe trouxe consequências muito ruins, no capítulo 1, enquanto refletia sobre os seus pecados, ele escreveu assim: quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Fui correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13. Salomão caiu em si e seus olhos começaram a enxergar tudo o que tinha feito. E se analisarmos a nossa vida, chegaremos à conclusão de que um homem não cai de uma hora para outra. São pequenas brechas que abrimos em nossas vidas, são pequenas coisinhas que abrimos que nos fazem cair aos poucos e nos afastar de Deus. Todos nós erramos, cometemos pecados e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Mas a graça, a morte e a ressurreição de Jesus podemos confessar os nossos erros e sermos perdoados. Graças a Cristo Jesus poderemos ser salvos e ser perdoados por todos os erros que temos cometido. Salomão se achava muito sábio e não prestou atenção aos pequenos detalhes de sua vida. No livro de Cantares, ele declarava que são pequenas raposas que destroem a vinha. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo hoje que você fique atento aos pequenos detalhes. Deus te ama assim como amou Salomão, e o seu Espírito Santo nos enche de sabedoria, para que possamos viver de forma que Ele deseja. Mas como já disse antes, precisamos lutar diariamente contra a falta da fé, o egoísmo e a ganância. Então, se você tem levado a vida como o rei Salomão, reconheça hoje mesmo
os seus pecados, os seus erros, e peça perdão ao Senhor por cada um deles e volte a viver os planos dele para você. Eu não tenho dúvidas de que sua vida será muito mais abençoada. Então reflita com a história de Salomão. Veja que Salomão, ele cometeu erros graves. Ele foi lá, casou com 700 princesas e fez muitas coisas que não dá nem para se acreditar hoje em dia. Mas nós podemos refletir com a história de Salomão e aprender com os erros dele, e sem termos que errar como ele. Então reflita os erros de Salomão e aprenda para você não ter que viver o que Salomão viveu. Aprenda a você aprender com o erro dos outros. E não com seus próprios erros, ou com seus próprios erros também, mas também aprenda a aprender com os erros dos outros e os seus próprios erros, tá bom? Então, espero que você reflita e pense bem no que eu falei, os 3 erros de Salomão. E é isso. Se você gostou, por favor, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam refletir na história de Salomão. E obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe você e sua família hoje e sempre.